Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem complexo. O que acontece quando um sistema, que foi criado para proteger, acaba se tornando uma arma? É uma pergunta pesada, né? Mas ela abre a porta para a gente investigar uma forma de abuso que muitas vezes fica escondida, operando nas sombras do nosso sistema de justiça, usando as próprias regras do jogo contra alguém. Então, para a gente entender melhor esse cenário, nossa análise de hoje é baseada no estudo super interessante de 2015 dos pesquisadores Hines, Douglas e Berger, que investigou exatamente isso, como os sistemas legais e administrativos podem ser usados para agredir. E esse estudo dá um nome bem específico para isso: agressão legal e administrativa. Ou, para simplificar, agressão LA. Basicamente, é quando uma pessoa usa o sistema, seja a justiça ou outros órgãos, para prejudicar o parceiro ou a parceira de propósito. Tá, mas o que isso quer dizer na vida real? Como é que essa agressão acontece? Vamos dar uma olhada em algumas táticas bem específicas que definem esse tipo de abuso. Bom, uma das táticas mais sérias é a de fazer acusações falsas. E aqui a gente está falando de algo muito grave, como ir até as autoridades e inventar uma história de abuso físico ou sexual contra o parceiro, ou pior, contra os próprios filhos. Imagina só o estrago que isso pode causar. Outra forma bem comum é pelo controle financeiro e parental. Sabe aquelas ameaças do tipo, se você me largar eu sumo com todo o nosso dinheiro, ou você nunca mais vai ver as crianças? Pois é, isso é usado como uma ferramenta de poder, de controle mesmo. E não para por aí não. Essa agressão também pode mirar na reputação da pessoa. Ameaças de destruir a imagem do parceiro no trabalho, ou até na comunidade, na vizinhança, muitas vezes usando as mesmas acusações falsas que a gente falou antes, para maximizar o dano. Certo. Então aqui está o ponto central para a gente entender a diferença. Uma coisa é a agressão relacional, tipo uma fofoca que se espalha entre amigos. Agora, a agressão lá, o alvo é outro. São as autoridades, são pessoas em posição de poder. E por isso as consequências são devastadoras. A pessoa pode perder a casa, o emprego, contato com os filhos. Ok, mas como é que se estuda um comportamento que, na maioria das vezes, acontece a portas fechadas, em meio a processos e burocracias? Esse era o desafio dos pesquisadores. Eles precisavam de um jeito de medir isso. E a solução foi criar uma escala nova. Pensa nela como se fosse uma régua, sabe? Uma ferramenta criada especialmente para medir não só as ameaças de agressão a lá, mas também os atos que de fato aconteceram. Com isso, os relatos que antes eram isolados viraram dados, números que podiam ser analisados cientificamente. Para ver se essa régua funcionava mesmo, a pesquisa comparou dois grupos de homens bem diferentes. De um lado, um grupo que representava a população geral, do outro, um grupo bem específico. Homens que tinham sofrido violência física da parceira e que tinham buscado algum tipo de ajuda. E é aqui que a coisa fica impressionante. As diferenças que os pesquisadores encontraram entre esses dois grupos são, para dizer o mínimo, chocantes. Presta atenção nos dados. Olha só esse gráfico. No grupo de homens que buscou ajuda por violência física, mais de 91%, é isso mesmo, 91%, disseram que também foram ameaçados com esse tipo de agressão legal. Agora compara com a população geral, menos de 13%. A diferença é brutal. E não ficou só na ameaça, não. O estudo mostrou que a coisa se concretizou. Dos homens que procuraram ajuda, quase 79% de fato sofreram a agressão lá. Na população geral, esse número não chega nem a 4%. É uma disparidade que acende um alerta gigante. Mas por que essa diferença tão grande? Bom, os pesquisadores levantam uma hipótese ligada aos nossos estereótipos sociais. Aquela ideia, sabe, de que violência doméstica é sempre algo que o homem faz contra a mulher, pode, sem querer, acabar tornando o sistema mais vulnerável a esse tipo de manipulação. Mas, e isso é muito importante deixar claro, o estudo também aponta que esse não é um comportamento exclusivo de um gênero. Outras pesquisas mostram que táticas parecidas de usar a burocracia e o sistema para abusar, às vezes chamado de abuso de papel, também são usadas por homens contra suas parceiras. A pesquisa não parou por aí. Os pesquisadores queriam testar a ferramenta deles mais a fundo. Será que aquela régua que eles criaram servia para medir tanto a experiência de quem sofre o abuso, quanto a de quem pratica? E aqui as coisas ficaram interessantes. Para medir a experiência dos homens como vítimas, a escala foi um sucesso, válida, confiável. Mas, na hora de tentar usar a mesma lógica para medir se os homens também praticavam esse tipo de abuso, os resultados foram confusos, não deram um padrão confiável. Isso levou os pesquisadores a uma conclusão muito importante.
Uma ferramenta que foi criada com base nas experiências de vítimas homens não pode ser simplesmente virada ao contrário para medir o comportamento deles como agressores. Isso sugere que a forma de viver e de praticar esse tipo de abuso pode ser bem diferente. Tá, então depois de todos esses números, de toda essa análise, o que a gente tira disso tudo? Por que é tão fundamental dar um nome e conseguir medir esse tipo de comportamento? A resposta é que, ao dar um nome, a gente torna esse problema visível. E isso gera conhecimento que pode ser usado. Para os profissionais do direito, por exemplo, significa treinar juízes e advogados para que eles reconheçam essas táticas. Para terapeutas, ajuda a preparar os clientes para essa possibilidade. E talvez o mais importante de tudo, para as vítimas, permite que elas possam identificar, nomear e validar a experiência dolorosa que estão vivendo. Ser capaz de identificar e medir esse tipo de abuso é, sem dúvida, um primeiro passo gigante. Mas ele nos deixa com uma pergunta ainda maior e mais difícil pela frente. Agora que a gente consegue ver o problema, como é que a gente começa a impedir que ele aconteça? Essa nossa análise de hoje foi baseada na importante pesquisa de Hines, Douglas e Berger. Muito obrigado pela companhia nesta reflexão. A gente se vê na próxima.